Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. No momento, somos 18 na sala. Hoje nós vamos conversar sobre aqueles exercícios que eu passei para vocês há uma semana atrás, os do capítulo 3. Vocês tiveram dificuldades? Como é que foi? Alguém quer fazer algum comentário? Muito fáceis? Ninguém quer fazer nenhum comentário. Alguém aí? Só fala oi, eu, se achou assim muito fácil. Fala eu aí, quem achou fácil. Fala oi aí, quem achou normal. Fala oi aí, quem achou difícil. Normal, normal. Vamos repetir, fala oi. Normal. Eu também achei normal. Normal. Também achei. Difícil. Alguém achou difícil? Eu acho difícil. Eu também. 2, 3. Eu também achei difícil. 4. Beleza. Muito difícil. Beleza. Então, tem 4 pessoas que acharam difícil. Difícil, né? Então, tá. Vamos ver no final da aula, vamos ver. Eu queria o comentário de vocês. Por que eu não tinha entendido isso? Por que eu tinha achado difícil? E realmente é difícil? Ou foi porque eu não tinha uma base, não sabia uma base, ou fiz confusão? Pode ser? A vocês 4 que falaram que acharam difícil. Pode No final sim. da aula, vocês me dão esse feedback. Pode ser? Tranquilo. Beleza. Pode. Joia, joíssimo. Aqui nós temos 21 pessoas aqui. São quantas horas? 13h04. Hoje eu já coloquei para gravar. Vamos esperar mais uns minutinhos? Alguém quer comentar alguma coisa? Quem viu o jogo ontem? O jogo de futebol ontem. Eu quem? Augusto. Alisson. Isso aí todo mundo viu, professor. Também. Todo mundo viu. Aqui, então eu quero fazer uma pergunta, não de torcedor, mas uma pergunta para a gente ir conversando. Não é aula ainda, não. Enquanto a gente não começa a aula, esperando o pessoal chegar, uma pergunta de físico para vocês. O negócio é o seguinte: como chama aquele cara que marcou o gol ontem? Maurício. Onde exatamente o Maurício estava quando ele chutou a bola que foi para o gol? Onde exatamente que o Maurício estava? Na meia-lua? Mais ou menos ali na meia-lua? Isso aí você não está sendo nada preciso. Eu quero uma resposta, pelo menos no chute, precisa. Lá na meia-lua, que estava mais perto da meia-lua, mais para a esquerda, né? Esquerda do ataque, está mais para uma coisa precisa. Eu quero uma resposta, assim, de física, uma resposta física. Resposta dentro dessa matéria que nós estamos vendo. Deixa eu pensar aqui. Sei lá, ele estava, não sei quantos metros tem. Ele estava no centro da meia-lua, por aí. Não, mas ainda não tá legal isso. Uns 22 metros na parte longitudinal do campo, aí do resto é difícil. Não sei como é que é a medida lá certinha. Não, fala em metros, e chuta aí qualquer tamanho. 10 metros. 50 metros em relação à linha de fundo e 30 metros em relação à linha lateral direita.
É isso aí. Pode ser que os números não sejam nada disso, não estão falando os números, né? Mas é isso aí. Vejam vocês, o cara lá, ele está se movimentando no espaço bidimensional. Então, o que eu tinha dito para vocês aí, na primeira aula do curso, primeira ou segunda, não sei. Se o cara está se movimentando num espaço bidimensional e um plano, um campo de futebol, podemos dizer que é um plano, um espaço bidimensional, você vai precisar, pelo menos, de 2 números para definir a posição daquele cara. Então, o que o colega falou é beleza, ou seja, estava uma distância A desta linha e uma distância B daquela outra linha perpendicular a essa. Foi basicamente isso que ele falou. É isso aí, beleza. Ou seja, tomando-se por referência as linhas que delimitam o gramado lá do campo, ele estava a tantos metros, vamos dizer, a metros desta linha aqui, vamos dizer, da linha lateral, e tantos outros metros da linha de fundo. Aí você tem a posição beleza que o cara estava. Né? Duas coordenadas, que podem ser, então, x e a sua x e y, o A e o B. Agora, alguém poderia falar, mas, professor, você tem falado em posição como uma grandeza vetorial. E aí? Não, e aí é a mesma coisa. As coisas, é a mesma coisa em linguagem diferente. A posição que o Maurício estava vai ser dada por um determinado vetor, que vai, vamos dizer, lá da bandeirinha, nós vamos tomar o ponto 0, né? O ponto O, a origem, lá da bandeirinha até ali, no exato ponto que ele estava. Ora, mas não se esqueçam que, para escrever esse vetor, vocês vão precisar também de 2 números. Não importa se vocês vão estar descrevendo esse vetor como, por exemplo, tendo um módulo, um vetor de módulo tal, e um ângulo, que faz um ângulo tal com a linha de fundo. Seria uma forma de definir o vetor. Vocês estariam precisando de 2 números, que seria o módulo do vetor e a orientação ali no espaço bidimensional, né? O ângulo que ele está fazendo com uma das linhas que vocês tomaram como referência, seria a linha de fundo. Se, por exemplo, eu tivesse perguntado, mas o cara que estava com o drone filmando lá, tinha cara nada, vamos supor que fosse um jogo que tivesse, o cara que estava com o drone lá filmando, onde exatamente que o drone estava na hora que o Maurício chutou a bola. Ora, aí vejam vocês, o drone está no espaço tridimensional. Então, para dar essa posição do drone, vocês vão ter de informar com 3 números. Se vocês estiverem falando num vetor, vai ser esse vetor aqui, ó, vamos dizer, você chama o vetor R, que vai lá da origem da bandeirinha de fundo com o gramado, aquele ponto O, até a exata posição que o drone estava. Um vetor. Agora, repetindo o que eu falei há pouco, né? Mas para descrever o vetor, vocês vão precisar de 3 números. Só um minutinho. 3 números, que seriam o quê? O módulo do vetor, um ângulo. O ângulo que esse vetor faz, vamos dizer, com plano XY, você tem um plano ali do gramado, e outro ângulo. O ângulo que a projeção desse vetor sobre o gramado faz com um determinado eixo, vamos dizer, com a linha de fundo. Oi, quem está perguntando? Não, é uma pergunta, não. É para falar se você estiver transmitindo, a tela não está aparecendo, não. Uai. Transmitindo o quê? Alguma coisa? Não, eu estou só falando. Ah, sim, entendi. Estou só falando para vocês. Poxa, esqueci de trazer o copo de água para aqui. Eu falando muito, daqui a pouco a boca vai estar seca. Mas aí eu corro lá e pego, esqueci. Mas aqui, estou só falando. Só falando. Mas para completar isso, a posição que o drone estava, 3 números, que poderia ser o módulo do vetor, o ângulo que esse vetor faz com o plano XY, o plano do gramado, e o ângulo que a projeção desse vetor
sobre o plano XY, ou seja, o plano do gramado, faz com a linha de fundo. Ou então, através das componentes desse vetor num sistema XYZ, que seria o tamanho da projeção do vetor sobre um eixo, sobre o eixo X, seria a componente X. A projeção, o tamanho, a medida da projeção do vetor sobre o eixo Y e, mesma coisa, a medida da sombra da projeção do vetor sobre o eixo Z, que seria a projeção segundo Y, a projeção segundo Z. Ou, em outras palavras, este vetor posição poderia ser entendido como a soma vetorial, é claro, desses três vetores, ou seja, essas três projeções. Nós temos 30 pessoas na sala. Enquanto eu espero aí os dois últimos chegarem, os três últimos, eu vou correr ali e pegar um copo de água. Um minutinho, por favor. 2 minutinhos. Pronto. Continuamos 30 na sala. Mas vamos começar assim mesmo. Confere aí para mim se vocês vão ver a tela. Ah, mas espera aí, eu tenho que fazer uma coisa antes. Ou não? Seria abrir o arquivo. Deixa eu já mandar para essa tela. Pronto, vocês estão vendo uma tela? Estamos. Beleza. Então, daqui, vamos lá. Mas então, gente, lembrando que daqui a pouco vocês vão ter o primeiro teste valendo 3 pontos que nós vamos ter no nosso curso. Ou seja, da agora, de hoje, até o final do curso, praticamente toda a aula, se não for toda a aula, ou seja, em 20 aulas, nós vamos ter um testinho valendo 3 pontos. Na realidade, pode acontecer, mas talvez não aconteça. O mais provável, eu estou trabalhando, nós estamos trabalhando para que não aconteça, mas pode acontecer que em uma semana tenha um teste só naquela semana. Aí esse teste valendo 6 pontos, valendo o dobro. Tá? Isso aí, se pode acontecer, tem a ver, por exemplo, com a forma que esse banco de questões,
que esses testes estão baseados, né, na forma que esse banco de questões está montado. Então, os tópicos que a gente pode tirar, os grupos que a gente pode tirar deles para colocar em cada teste. Mas, fora isso, toda aula um testinho valendo 3 pontos. E, mais ainda, se é muito possível, tomara que a gente também consiga manter o ritmo, mais ou menos o seguinte: nas segundas-feiras é uma aula de problemas. Então, aí eu vou passar alguns problemas para vocês, como esse que eu passei, para nós discutirmos aqui, procurando esses problemas mostrar o que tem de mais interessante e importante na matéria que nós vimos. Fixar alguns pontos, chamar atenção para outros pontos, coisas desse tipo. E aí também eu vou querer o feedback de vocês. Como é que estão esses problemas que eu estou passando para vocês em relação aos problemas dos testes? O que vocês estão achando? Não apenas em questão de fácil, difícil, não apenas em questão disso, mas está dentro da matéria, está saindo um pouco da matéria. Eu acho que está dentro da matéria. Beleza, joia. Não, mas eu estou querendo que vocês analisem esses que eu estou dando para vocês e, a partir de hoje, os que vão aparecer nos testes. Por exemplo, eu dei uma olhada lá nos testes, são muitas questões, né, no banco de questões, são muitas questões. Não deu ainda, e precisaria de dias, eu acho, de horas e horas, para eu olhar cada problema, pelo menos rascunhar, né, um grande número dos problemas e tal, para ter ideia. Às vezes um problema aparentemente é simples, mas você cai numa equação lá que é de difícil solução. Tem várias coisas. Às vezes um problema aparentemente é simples, mas tem um pulo do gato lá que pode ser que eu não tenha dado, não tenha falado, ou mesmo tenha falado, passa desapercebido do aluno e tal. Então, eu queria que vocês me dessem esse feedback. Poderia ser até em termos de comparação desses que eu estou analisando em aula para vocês e esses outros que são os do livro, né, que nós estamos indicando como livro-texto, ou esses outros que vão aparecendo aí toda semana nos testes. Tudo bem? Problema 13. Saltando o rio. Durante uma tempestade, um carro chega onde deveria haver uma ponte, mas o motorista a encontra destruída, levada pelas águas. Como precisa chegar ao outro lado, o motorista decide tentar saltar sobre o rio com o carro. Emocionante, né? O lado da estrada em que o carro está fica 21,3 metros acima do rio. Vamos dizer, fica uma altura H acima do rio. Enquanto o outro lado está apenas 1,8 metros acima do rio. Vamos dizer, a uma altura H2 acima do rio. O rio é uma torrente de águas turbulentas com largura de 61 metros. A que velocidade o carro deve estar se movendo no momento em que deixa a estrada para cruzar sobre o rio e aterrissar com segurança na margem oposta? Então, a primeira pergunta que ele quer saber é o seguinte: para dar certo, né, ele chegar lá na outra margem, na outra estrada, na continuação da estrada, do outro lado do rio, qual que deve ser a velocidade mínima que ele teria que ter na hora que pulasse, né, na hora que saísse da primeira margem do rio? É a primeira pergunta. E aí depois ele vai querer saber item B. E na hora que o carro chegou lá embaixo? Qual é a velocidade escalar dele pouco antes de aterrissar do outro lado? Não está querendo saber a velocidade propriamente dita. Não digo velocidade propriamente dito, o vetor velocidade. Está querendo saber apenas o módulo do vetor do velocidade pouco antes do carro aterrissar lá do outro lado. Então, vejam vocês aí, do lado esquerdo, o meu lado esquerdo deve ser o de vocês também, certamente, né? Não está invertendo. Eu tenho aí a margem esquerda do rio, a margem direita do rio, e o carro chegando lá. A altura da margem em que o carro está em relação ao rio
vamos chamar de H1. A altura lá, da outra margem, do outro lado, vamos chamar de H2. E a largura do rio é L, vamos chamar de L. E aí vai estar, então, o carro chegando com uma velocidade V0, V inicial, já entendendo que seria a velocidade, nós vamos procurar qual teria que ser essa velocidade V0 mínima em módulo para que o carro consiga chegar lá do outro lado. Aí já vou adiantando uma coisa, hein? Depois nós podemos discutir essa coisa, melhor discutir depois, mas já vou adiantando que aqui eu fiz o desenho de um carro, tal, peguei, né? Aí na internet o desenho de um carro, tal, para ficar bonitinho, mas na realidade nós vamos estar trabalhando aqui como se o carro fosse uma partícula. Pode ter a massa N, a massa de um carro, não importa, mas uma partícula, ou seja, sem dimensões. Porque senão aí viria aquela questão, né? Nós vamos considerar o quê? Para o carro ter sucesso? É a parte de trás do carro chegar até aqui? Vamos considerar a parte de trás do carro. Então, essa distância L teria que ser acrescida do tamanho do carro. Se na saída nós consideramos a frente do carro, depois, quando chega lá, a parte do carro, para estarem alinhados, né, com as margens esquerda e direita, então o L não seria mais o mesmo. Estaríamos tanto mais perto do correto, quanto menor for o tamanho do objeto real, vamos dizer, quanto menor for o tamanho do carro. E estaríamos, assim, perfeição correta, estamos corretos 100%, se estivermos considerando esse carro como pequenininho, uma partícula. Então tá, o carro chegou lá, não tem a ponte, ele está com uma velocidade V0, então ele vai ter um movimento aí. Quem que vai me ajudar? Que tipo de movimento que é esse que o carro vai ter? A partir do momento que os pneus dele soltarem do asfalto aqui, até o momento que o pneu encostar no asfalto do outro lado, qual vai ser o movimento dele? Projétil. O movimento do projétil. O que é isso, o movimento do projétil? É um movimento em que, na direção horizontal, nós temos a velocidade constante. Então, na direção horizontal, ou já podemos falar a componente horizontal do vetor velocidade do carro, em qualquer momento, enquanto ele estiver descrevendo essa trajetória do projétil, a componente horizontal, o Vx, vai ser uma constante. Ora, se nós formos especificar a posição do carro, a posição horizontal do carro, se nós fôssemos especificar o x do carro, ele seria igual a um V0 constante vezes o tempo t. Vamos dizer, se eu colocasse aqui, um eixo x. Vou colocar aqui. Não, como que eu tenho que fazer? Vem aqui. Isso aqui é um eixo x. Então, a posição do carro ao longo desse eixo x vai ser dada por V0, que multiplica o tempo t. É um movimento horizontal. O movimento vertical, o movimento do projétil é constituído, caracterizado por aceleração, ser uma aceleração constante, que é igual à aceleração da gravidade, é uma aceleração na vertical apontando para baixo. A igual a G, que é uma constante. Ora, se nós considerarmos aqui, fazer um desenho aqui, o nosso eixo Y, nós vamos ter que o VY, ou seja, a componente V do vetor velocidade do carro, a componente Y do vetor velocidade do carro, ou seja, a sombra do vetor velocidade do carro na direção vertical, ela iria ser dada por um VY, nós estamos chamando de VY, a velocidade dela, podemos dizer, o aumento, né, aumento do tamanho da sombra, a velocidade de aumento dessa sombra, que seria dada por um GT. À medida que o carro vai descrevendo o momento de projétil, a componente vertical da velocidade do carro vai crescendo dessa forma. VY é igual a GT.
O que nos leva daquela equação x igual a x0 mais v0t mais meio de gt2, nos leva a y é igual a meio de gt2. Y é igual a meio de gt2. Podemos, por exemplo, tirar direto dessa equação que eu lembrei, ou poderíamos também simplesmente, e é inclusive de onde essa equação chega, ou por onde ela passa, podíamos simplesmente fazermos aqui a integral de Vy. Ora, y, a posição, vamos dizer, final, total, né? O t total, a posição do carro, quando t for igual ao t de queda dele, né? Que vai ser o tempo que ele vai gastar para descrever esse movimento, pode ser dado através da componente x ou da componente y. Componente x, nós já vimos que nós vamos ter a equação de x é igual a V0t. E na componente y, nós vamos ter y igual ao meio de gt2, ou o que dá no mesmo, h menos h1, que vai ser justamente o y, a posição aqui, ó, que ele vai estar, h menos h1, aliás, h1, né? Desculpem, menos h2, seria justamente isso aqui, ó, essa parte aqui, né? Essa mesma altura aqui, que vai ser dado, então, pelo meio de g total ao quadrado dividido por 2. Meio de g total ao quadrado. Está claro isso? Ora, Tá certo. se nós pegarmos esse g total aqui, então nós temos condições de calcular esse g total, né? Ou seja, conhecemos H1? Conhecemos. Conhecemos H2? Conhecemos. Conhecemos o G? Conhecemos. Número 2 é que raiz quadrada. Podemos até ensaiar aqui, ó. T total vai ser dado por 2, abre parênteses, H1 menos H2, fecha parênteses, dividido por G. Onde o T, então, vai ser dado por raiz quadrada desse termo que eu falei para vocês. Bem, mas aqui o que importa, nós obtemos o valor desse T total. Se nós, então, inserirmos esse valor nessa equação que nós vimos aqui, nós vamos ter o valor de V0. Respondemos à velocidade que o carro devia estar se movendo. Vocês notam o seguinte, uma coisa que determina qual que vai ser esse tempo total é justamente o movimento vertical do carro. A equação que nós trabalhamos para isso foi justamente esta equação aqui, que nos mostra justamente como que esse tempo total se relaciona com a altura e com a gravidade. Aí ele pergunta também qual a velocidade escalar do carro pouco antes de aterrissar do outro lado. Então, está querendo saber aquilo, aquele momento que o carro chegou lá. Ora, ele vai chegar lá com um vetor velocidade v, que está esse vetor velocidade v vai estar em algum ponto do plano vertical. Concordam comigo? Tem um plano vertical aí, este vetor velocidade v, imagine o plano xy aí, é um plano vertical xy, esse vetor velocidade v vai estar nesse plano. Com as componentes x Professor, acho que você se mutou. Não estamos ouvindo, professor.
A internet dele deve ter caído. Ah lá, ele saiu. Oi, Voltou. Oi. voltou. O que aconteceu aí? Deu aqui, parece que algo deu errado. Alguém falou alguma coisa, aí eu não vi mais nada. Vocês estavam a acompanhar até que ponto? Você estava falando do vetor velocidade. É o desenho com o carro já do outro lado. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tem acontecido isso normalmente, de cair assim? Em outras aulas já aconteceu isso com vocês? Geralmente é a minha internet que cai. Mas isso que aconteceu aqui parece foi geral, né? Professor, foi só a sua que caiu. Foi só a minha? Só, a gente continua aqui. Não, a minha não saiu. Continuou. Mas vocês estavam se comunicando entre vocês, para um ouvindo os outros? Tava. Tá. Então foi o meu, então. Olha só. E minha internet é boa. Bem, paciência, né? Acontece. Então vamos voltar lá. Vocês estão vendo a tela está compartilhada. Tá sim. Agora veio aí dos exercícios. Estão vendo o carro aí com o vetor velocidade dele? Tá. Velocidade de chegada. Então, eu estava falando, esse vetor está num plano vertical, vai ter componentes Vx na horizontal, componente Vy na vertical. Vx é uma constante. Nós já conversamos sobre isso, né? A aceleração desse carro o tempo todo vai ser uma aceleração vertical. Então, ele não interfere horizontalmente, esse vetor de aceleração. E o vetor Vy vai ser dado para aquele meio de GT2. No caso, eu estou tomando o T de T. Esse T de T, segundo T aí, é o T de total, ou seja, da travessia, né, total aí do corpo. Ora, ele quer o mesmo? O que ele pediu? Ele pediu o módulo do vetor V. Ora, o módulo do vetor V ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual a soma dos quadrados de suas componentes. Ou seja, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Isso aí, gente, mas é algo que vocês viram lá no segundo grau. Acredito que no segundo grau. Mas o que aconteceu aqui? Considerem aqui, ó, esse triângulo aqui. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, o que nós temos? O quadrado da hipótese é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, temos tudo, né? V0, nós temos, foi dado aí, quanto que é? Ah, não, V0 é o que nós calculamos no item anterior. V0 é o que nós calculamos no item anterior. E o Vy vai ser dado por esta equação aqui, onde nós já sabemos qual que é o tempo de total, conhecemos G, temos o Vy. Morreu? Repetindo, então, né? O V que ele está pedindo, qual a velocidade escalar? Se for numa prova lá de múltipla escolha, né, eles vão dar o quê? Valores, números para vocês. Então, ora, qual que vai ser essa velocidade escalar? Essa velocidade escalar do carro. Vocês vão obter
esse número, em vocês estão trabalhando com o sistema MKSA, em metros por segundo. Não precisa, o tempo todo nas equações, vocês irem colocando as unidades, né, de cada valor. Trabalhem sempre com o sistema MKSA, e aí, então, a velocidade vai estar, a resposta vai estar dentro também do sistema MKSA. Alguma dúvida? Professor, eu achei o VY de uma outra maneira. Como que foi? Calculando a velocidade normal. A velocidade é igual à velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Beleza. Beleza? Isso aí. Seria outra forma de calcular. Bem, alguma dúvida? Além da do colega aí? Problema 16. Maurício chuta uma bola de futebol com velocidade inicial tal que o componente vertical é igual a 10 metros por segundo. Ou seja, tem um certo valor lá, A metros por segundo. E o componente horizontal é igual a B metros por segundo. Despreze a resistência do ar. Quanto tempo a bola leva para atingir a altura máxima da sua trajetória? Qual a altura deste ponto? Qual é o H máximo, né, pelo qual a bola vai passar? Quanto tempo a bola leva desde o momento do chute inicial até o instante que ela retorna no mesmo nível do chute? Ou seja, um palmo do chão. Qual é a relação entre esse tempo e o calculado no item A? Ou seja, qual que é a relação entre o tempo total que a bola gasta para descrever essa parábola e chegar no mesmo nível onde ela estava quando foi chutada? Vamos dizer, chegar lá no nível do gramado, em relação ao tempo que ela gasta para chegar até esse ponto máximo. Qual é essa relação entre esse tempo e o calculado no item A? D. Que distância horizontal ela percorreu durante esse tempo? Então a que distância ela chegou, né? E pede para fazer diagramas x por t, y por t, componente x da velocidade por t e componente y da velocidade por t para esse movimento. Então tá a bola aí, ó. Chega o Maurício e pimba! Dá um chute na bola. A hora que a bola sai do pé do Maurício, vamos dizer que ela está com esta velocidade V0, uma grandeza vetorial. V0. Ora, esta velocidade V0, ela tem componentes V0x e V0y. E lembrando que durante todo o seu trajeto, a aceleração da bola vai ser g. Não tem nenhuma aceleração horizontal. A aceleração é uma aceleração vertical para baixo g. Aí nós já vimos aqui, né, tal, o movimento dela vai ser uma tal que ela vai descrever uma parábola, um movimento parabólico. Ô, gente, falando vetorialmente, quando eu coloco a letrinha cheia, né, o negrito, igual o livro, nós estamos falando de grandezas vetoriais. Quando coloca não bold, estamos falando de uma grandeza escalar. Mas o vetor, velocidade v, desta bola, num instante qualquer, vai ser dado pelo vetor velocidade v0 mais at, a aceleração. Ora, isso quer dizer o quê? Que podemos escrever que a componente y do vetor velocidade num instante t vai ser dado pela componente v0y, ou seja, componente y inicial, menos gt. Menos gt, aqui vejam vocês, eu estou considerando, neste caso, o sentido vertical
como positivo. Então, esse vetor y estaria apontando aqui o quê? Aqui, para cima. Então, Vy é igual a V0y menos GT. Aí, ela vai passar, num determinado instante, ela vai passar por este ponto aqui, o ponto mais alto, que eu estou chamando de TM. Já vou falando, T médio. Estou chamando de T médio. Este ponto vai estar a uma altura H acima do nível inicial. Ora, então, através desta equação aqui, quando ela chegar nesse ponto, quanto que vai valer o Vy dela? 0, né? Concorda? É aquele ponto máximo, altura máxima. Por um instante, a componente vertical da velocidade vai ser 0. Ou, à medida que a bola vai subindo, vamos dizer, a componente dela aqui, à medida que essa componente vai crescendo, ela vai o quê? Vai diminuindo a velocidade de crescimento, vai diminuindo a velocidade dela, a velocidade da pontinha do vetor posição. Por quê? Porque o vetor aceleração, vetor g, está no sentido contrário do vetor velocidade. Ela vai diminuindo, até que, por um instante, ela para, porque você tem velocidade 0, para depois, então, ganhar uma velocidade que vai aumentando com o modo à medida que vai descendo. Vai aumentando com o modo por quê? Porque, a partir de agora, o vetor aceleração tem, a partir desse ponto, né, de altura máxima, o vetor aceleração tem o mesmo modo, tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Então, vai ser 0 é igual a V0y menos o GTM, o TM médio. Ora, V0y nós conhecemos, né? É dado aí, não é? Cadê? Onde que está? A componente vertical é de 16 metros por segundo. É justamente o V0y, componente vertical inicial. O G nós conhecemos, então, dessa forma, nós obtemos esse TM, ou seja, o ponto, o tempo que a bola vai gastar para chegar neste ponto de altura máxima, neste ponto em que a componente horizontal da velocidade é 0. Ora, uma outra equação da cinemática é a Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2ax. Isso aí, no nosso caso aqui, falando para o eixo vertical, nós podemos escrever velocidade final é velocidade v, que é função da altura e também função do tempo. Velocidade v, ponto a ponto da sua trajetória. Vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado menos o 2gh. Na direção y, a mesma equação expressa em termos, então, da componente V0y. E aí, então, nós obtemos o valor do h. Vejam que nessa equação G é conhecido, V0y, o que é V0y? É a componente inicial do vetor velocidade na direção y, que é dado. Aí, então, obtemos o valor do h. Bem, ela vai tal e bate lá, chega no mesmo nível em que ela foi chutada. Se ela foi chutada a partir do solo aqui, do gramado, chegou lá no outro lado, na cal, chegou lá no gramado. Vamos chamar esse tempo que foi do início do chute, assim que ela foi chutada, até aqui de TF. TF seria o tempo final, né, o instante final. Ô, gente, vocês conseguem ver que TF vai ser o dobro de TM? Ou seja, o tempo que ela vai gastar para chegar até a metade dela, até o ponto mais alto da trajetória dela, vai ser metade do tempo total? Vocês conseguem ver isso? Ninguém consegue ver isso? Sim. Consigo. Sim. Sim. Ora, nós temos uma simetria de movimento aí. Esse tempo todo
vai ser, como no problema anterior, vai ser determinado pelo movimento vertical dela. Ou seja, TM é o tempo que ela gasta para chegar até o ponto mais alto. Depois, TF é o ponto que ela gasta até chegar no ponto mais alto, mais o ponto que ela gasta até chegar no ponto mais baixo. Ou seja, estou perguntando para vocês, vocês veem se esse tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida? Tranquilo, né, gente? Ora, vejam vocês, nas duas situações nós temos o mesmo H, nas duas situações nós temos as mesmas velocidades extremas, que vão ser o quê? V0y aqui embaixo e 0 aqui em cima. Ora, essas velocidades extremas, elas vão estar invertidas. No momento de subida, você está indo de V0y para 0. E no momento de descida, você está indo de 0 para V0y. Por quê? Porque já que a aceleração está para baixo, no movimento de subida, a aceleração age diminuindo o modo vetor-velocidade, essa componente do vetor-velocidade. Depois, caso contrário, o G está no mesmo sentido V, né, na descida, então o G age aumentando. Agora, a taxa de variação é a mesma. Uma, vamos dizer, negativa, outra positiva. A taxa de variação é justamente a aceleração, que vai ser justamente o G. É a mesma taxa. Consequentemente, elas têm que gastar o mesmo tempo de subida que o mesmo tempo de descida. A taxa mesmo, só que num caso ela está negativa na subida e no outro positiva na descida. Então, o tempo é o mesmo. Agora, quem não gostou desse raciocínio, o que pode fazer? É fazer um cálculo. Aí vocês peguem, vocês vão usar aquela equação V é igual a V0 mais AT, ou seja, Vy é igual a V0y menos GT. Vocês vão usar esta equação para obter que menos V0y vai ser, então, o quê? A componente vertical da velocidade quando a bola chegar aqui no final dela. Em TF, a componente vertical da velocidade vai ter o mesmo módulo que tinha a componente vertical logo no momento do chute, que é o V0y, só que no sentido negativo. Então, menos V0y. Menos V0y é igual ao quê? É igual à velocidade inicial, estamos falando de componente, né? Componente y inicial da velocidade, menos o GT. Sempre menos, porque o G está no sentido negativo do eixo Y, nós estamos considerando para cima como positivo. Aí, então, nós obtemos esse valor de TF. Ok? Dúvidas? E se me perguntassem o meu alcance horizontal, como que eu faria? E se perguntasse o alcance horizontal? Seria... Veja só. Pode falar. Veja só. Qual que vai ser o alcance horizontal dela? Você tem a velocidade horizontal, não tem? Que é uma constante, que é o V0y. Concorda? Uhum. Então, ela caminhou horizontalmente com esse V0y durante quanto tempo? Ora, durante esse tempo que nós estamos chamando de TF. Uhum. Então, você vai ter que o D, a distância horizontal que ela vai percorrer, vai ser dada justamente por V0y, que multiplica o TF, que foi calculado aí. V0y? Não é V0x, não? V do tempo é? V0x, desculpe. Tá. Desculpa. V0x. Ok. V0x, é a componente vertical. Vezes o tempo t. Ou seja, a distância d vai ser dada por... Está aí na tela. V0x vezes esse t, que é o que nós estamos chamando de t final. Ok. Mais alguma dúvida? Ele pede também, faça diagramas de x por t, y por t, componente x da velocidade por t, componente y da velocidade, tudo em função do tempo. Ou seja, posição ao longo do eixo x em função do tempo, posição ao longo do eixo y
em função do tempo, componente x da velocidade, componente y da velocidade em função do tempo. Ou seja, à medida que ela vai descrevendo essa parábola, como que o x dela varia, ou seja, distância horizontal ao ponto de origem, né? Como que varia, como que o y varia, ou seja, distância vertical ao plano de origem, né? Ao ponto de origem, como que o y varia, e como que as componentes da velocidade dela, segundo x e segundo y, variam. Ô, gente, x de t. X de t é uma reta. É uma reta, partindo da origem. Concordam com isso ou não? Concordo. Será? Será? Professor, vai. Não, é velocidade constante. Não, é uma constante. Mas É uma reta horizontal, né? a minha velocidade está crescendo, tanto que o meu alcance horizontal também cresce em relação ao tempo, não? De X forma... de t, quem falou como horizontal? Ora, horizontal, você estaria falando que ela não saiu do lugar. Tem um chiado aí, é só no meu não, né? Estão me ouvindo? Alô? Então, Falou professor. o chiado. Estão me ouvindo? Sim. Quem falou que x de t é uma reta horizontal, isso estaria falando o quê? Que o x não varia. Não, eu falei que, tipo assim, o V0x, por ele ser constante, aí o meu alcance horizontal... Daqui a pouco nós vamos falar de velocidade. Ok. Tá? Vamos falar aqui agora primeiro da posição. O que vocês me dizem? Uma reta horizontal quer dizer que não saiu da posição. Né? Alguém poderia falar, não é uma curva? Curva? Ora, se fosse uma curva, vejam vocês. Não, porque a velocidade é constante. Não é, varia linearmente. Estaria dizendo que a velocidade está variando. Mas nós já vimos aqui o quê? Que a componente horizontal da velocidade é inexistente. Então não poderia ser uma curva. Ora, começa em zero, não é isso? Nós colocamos x igual a zero justamente aqui e vai aumentando linearmente com o tempo. Então está perfeito esse gráfico aí. Tudo bem? Tudo. Agora, mesma coisa. Componente y da posição, do vetor posição em função do tempo. Vai ser uma reta? Não, não vai ser uma reta. Ora, a gente vê o quê? Que essa componente y do vetor velocidade, ela vai variando com o tempo. A gente sabe o quê? Que ela começa grande, vamos chamar de dizer assim, aí vai diminuindo, até que chega em zero. Aí depois ela começa a cair, né? Ou seja, a componente passa a ser negativa e vai aumentando, até chegar no mesmo valor V0y inicial. Então, vejam vocês, esse gráfico aqui não está perfeito. Que dificuldade, eu não consegui no PowerPoint achar como desenho uma parábola. Aí eu tinha que fazer esse desenho aí na mão. Se alguém souber como que faz no PowerPoint, manda para mim a dica. Viu? Devo ter ficado mais de hora tentando essa parábola, não consegui. Mas não importa, apenas qualitativamente. A velocidade, vocês sabem, num gráfico posição por tempo, a velocidade vai ser dada pela inclinação da tangente à curva em cada ponto. Então, aqui vocês vejam que a inclinação dessa reta começa grande, depois vai diminuindo cada vez mais, tal, até que chega aqui, no ponto, num determinado ponto, que é igual a zero. Por que não quer arriscar? Arriscou. Chega um determinado ponto que a tangente é igual a zero. E depois o quê? Ora, depois, o que nós podemos falar, então, da velocidade? Vai assumindo valores negativos, concorda?
a inclinação, e esses valores vão em módulo aumentando, 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 como nós já falamos, né? Até chegar naquele valor de 0y, ou seja, a inclinação vai aumentando. Então, vocês vejam que esse gráfico está razoável. Dentro daquele aspecto vai e volta, chegou até um HY, um H máximo, né? Aqui, que vai ser igual, um Y máximo, que vai ser igual ao H, depois volta. Está dentro desse vai e volta, né, da posição. Está dentro dessa primeira análise que nós fazemos da velocidade. Vai diminuindo em módulo, chega a zero, e depois, com valores negativos, vai aumentando em módulo. Então, esse gráfico aqui também está beleza. Perfeito? Gráfico da componente x da velocidade em função do tempo. É uma reta horizontal. Ou seja, a componente da velocidade, a componente horizontal da velocidade, a componente x da velocidade, não varia com o tempo, é uma constante. Vai ser o V0x o tempo todo. Nós já falamos muito sobre isso, não vale a pena ficar falando mais, não, né? Aí o que pode surpreender algumas pessoas é a componente y da velocidade. O que vocês me dizem dessa reta aí? Ela começa grande e termina pequena. Derivado de y. Uai, tá Como é certo. que é? A minha Vamos. gravidade está no sentido oposto do meu VY, aí ela vai diminuindo até atingir o zero e ficar negativo. Então, você concorda com isso aí? Eu achei que era uma parábola, igual o Y. Você achou que era uma parábola. Me diz aqui, se a curva V de y em função do tempo for uma parábola, a tangente à curva em cada ponto vai ter inclinação diferente, não vai? Hein? É uma parábola. Sim. Vai ter inclinação diferente. Ora, isso quer dizer o quê? Isso estaria dizendo que a aceleração teria valores diferentes. Isso quer dizer que a aceleração seria variável. Concorda? Concordo. Realmente. O V em função do T é uma variação linear. Só pode ser uma reta. Por que só pode ser uma reta? Para que a inclinação da tangente em cada ponto não varie. Ou seja, é uma reta porque a aceleração é uma constante. E é uma reta que, vejam vocês, começa com um valor, um módulo positivo, módulo positivo é 0y, depois vai decrescendo até passar por zero. Perfeito? Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo o módulo e tal, mas ainda é positivo. Até chegou na altura máxima, esse módulo é zero. Passou por aqui naquele instante por zero. E depois esse módulo aqui começa novamente a aumentar. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que chega no módulo máximo, que vai ser justamente o V0y. Porém, negativo. Então, acho que está legal. Seriam essas as 4 curvas aí. Tudo bem? Tudo. Vamos para o próximo problema. É o 28. Em seu primeiro dia de trabalho em uma fábrica de eletrodomésticos, você é solicitado a informar o que é necessário para fazer que a centrifugadora de uma máquina de lavar triplique sua aceleração centrípeta. Triplique sua aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta daquela centrifugadora da máquina de lavar fique 3 vezes maior. Você impressiona sua chefe respondendo ali no tapa. Pá! O que você diz para ela? Me digam aí, o que vocês vão dizer para a chefa de vocês? Que tem que aumentar a velocidade em raiz de 3? Que tem que aumentar a velocidade em raiz de 3? Será isso? Eu pensei que tem que diminuir o raio 3 vezes. Diminuir o raio 3 vezes? Será isso?
Alguém tem alguma outra solução? Você tem que... ou você diminui o raio 3 vezes, ou então você você multiplica a velocidade por 9. Será, gente? Vamos ver. Relembrando, recordando aí o que nós vimos aí em aulas passadas. Nós vamos falar de um movimento circular uniforme, ou seja, um movimento circular em que o vetor velocidade é uma constante. Então, vamos pegar um ponto 1 aqui, ó. Um ponto 1. Quando este corpo passar por este ponto 1, designado esse ponto 1 por um vetor, podemos dizer R1, quando esse ponto passar por este ponto aqui, quando esse corpo passar por esse ponto, ele vai ter um vetor velocidade que eu vou chamar de V1, tangente à curva aqui, ou seja, perpendicular ao R. Aí, daqui um instante de tempo ΔT, ele já não está mais nesse ponto P1, ele já está aqui no ponto P2. Quando ele passou por este ponto P2, ele está com o vetor velocidade V2. Vetor velocidade V2, mesmo módulo do vetor velocidade V1, porém direção não a mesma, né? Direção diferente. Mas são vetores de mesmo módulo. Ou seja, entre o ponto P1 e o ponto P2, o corpo teve um deslocamento dado por esse vetor azul aí, o vetor ΔR. Vocês se lembram, gente, o que nós falamos aqui? A aceleração média, nós começamos a definir a aceleração a partir dessa expressão. A aceleração vai ser dada pela variação do vetor velocidade, o vetor aceleração, né? Vai ser dada pela variação do vetor velocidade em um tempo ΔT. Ora, gente, olha aqui. Voltando aqui para o desenho, para o diagrama. Esses dois triângulos aqui são triângulos semelhantes. Concordam com isso ou não? Não, não é óbvio assim que eles são triângulos semelhantes, não. Ora, mas eles são triângulos semelhantes. Vejam vocês, os dois são triângulos, o que nós falamos aqui? R1 igual a R2, ou seja, R é o mesmo, né? V1 igual a V2, ou seja, são triângulos isósceles, perfeito? Dois lados iguais. Os dois são. E este ângulo central deles aí, esse ângulo agudo deles aí, é o mesmo. Vamos chamar de ângulo alfa. Como que nós podemos ver isso? Aqui, vocês sabem daquilo, dois ângulos cujos lados são perpendiculares, eles são iguais. Dois ângulos cujos lados perpendiculares são iguais. Então, olha aqui. Este lado aqui, ó, R1, este lado desse triângulo preto, é perpendicular a este lado do triângulo vermelho. Concorda ou não? R1 é perpendicular a V1. E, de outra forma, R2, que está o vetor R2, é perpendicular ao V2. Então, são dois ângulos cujos lados são perpendiculares. O lado de um perpendicular ao lado do outro, o outro lado do um perpendicular ao outro lado do outro. Então, são triângulos iguais. Ou seja, esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Se eles são triângulos semelhantes, isso nos permite escrever o quê? Isso nos permite escrever que ΔV dividido por V, ou seja, vamos dizer, a base do triângulo dividido por um dos lados iguais, ΔV dividido por V, é igual a ΔR, a base deste outro triângulo, dividido por R, dividido por um dos lados. Ora, gente, se nós pegamos esse valor de ΔV, ou seja, ΔV é igual a V ΔR vezes R, e substituímos aqui, nós vamos obter que a aceleração média, que é a aceleração radial, está sempre apontando para o centro, né? É a aceleração radial, está sempre apontando para o centro.
vai ser dada por V que multiplica ΔR, substituir aqui. Ó. Então, vai ser dada por V que multiplica ΔR, dividido por R, vem daqui, dividido por R vezes ΔT. Mas, lembrando que ΔR sobre ΔT é V. Então, ora, essa aceleração radial vai ser escrita simplesmente como V ao quadrado dividido por R, V2 sobre R, que é a famosa, que nós chamamos de aceleração centrípeta, né? Não centrípeta, porque ela está sendo dirigida para o centro. Como que fica o vetor dela? Oi? Como que é o vetor dela, da aceleração centrípeta? Ponto a ponto, ele varia, ponto a ponto. A aceleração centrípeta para um movimento circular uniforme, vamos falar uniforme, ela tem módulo constante. Então, uniforme é justamente porque a aceleração é uma constante, de módulo constante. Ou seja, o vetor velocidade não varia o seu módulo. E por que não varia o seu módulo? Porque o vetor aceleração é perpendicular ao vetor velocidade. Então, em cada ponto, a aceleração centrípeta está apontando para o centro da circunferência. Aqui ela está apontando para o centro. Considere que isso aí seja apontando para o centro, tá? Quando passar por aqui, está apontando para o centro. Quando passar por aqui, está apontando para o centro. Aqui, deixa eu voltar, que eu senti que eu não fui claro há pouco. A aceleração centrípeta, o vetor velocidade é sempre tangente à curva em cada ponto. A aceleração centrípeta, para o movimento uniforme, que é o movimento com velocidade constante, o movimento circular uniforme, é o movimento com velocidade constante, está sempre apontando para o centro. Por que está sempre apontando para o centro? Ora, se ele não tivesse apontando para o centro, ele, vetor aceleração, teria uma componente no mesmo sentido do vetor velocidade. Aí essa componente, no mesmo sentido do vetor velocidade, alteraria o módulo do vetor velocidade. Percebe? Se não me engano, eu falei isso, mostrei isso, fiz um diagrama para vocês numa aula passada. Eu acho que não vale a pena buscar o diagrama que eu fiz lá, não. Deu para entender o porquê disso? Tem vários porquês, né? Tem vários porquês. E nesse movimento retilíneo uniforme só tem uma aceleração, que é a centrípeta. Não, se for o movimento... você está confundindo movimento retilíneo ao longo de uma reta e movimento circular ao longo de uma circunferência. Verdade. Nós estamos falando agora do movimento circular. Ok? Movimento retilíneo. Ok. E o movimento circular, podemos dizer, são diametralmente opostos. Entendi. No movimento retilíneo, o vetor velocidade e o vetor aceleração vão ter sempre a mesma direção. Se o vetor velocidade for constante, o vetor aceleração é zero. Se o vetor velocidade estiver aumentando, o vetor aceleração tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Se o vetor velocidade estiver diminuindo, o vetor aceleração tem sentido oposto. Já no movimento circular, se for circular uniforme, é aquele com o módulo do vetor velocidade constante, o vetor aceleração vai estar sempre perpendicular ao vetor velocidade. Aí, repetindo o que eu já disse, por que vai estar sempre perpendicular? Se tivesse uma componente não perpendicular, o movimento não seria uniforme. Ou seja, se a aceleração tiver uma componente na mesma direção do vetor velocidade, está aumentando o módulo vetor velocidade. Se tiver uma componente na direção, no sentido oposto do vetor velocidade, vai estar diminuindo o módulo vetor velocidade. Então, deixa de ser um movimento uniforme. Ou, em outras palavras, no movimento circular retardado, o vetor aceleração ele tem uma componente no sentido oposto do vetor velocidade. No movimento circular uniforme, a componente do vetor aceleração na direção do vetor velocidade é zero.
e no movimento circular uniformemente, no movimento circular acelerado, o vetor aceleração vai ter uma componente no mesmo sentido do vetor velocidade. Se o movimento é circular, não importa se é circular acelerado, circular uniforme, circular retardado, mas se é circular, em cada instante, a componente radial da velocidade é dada por V2 sobre R, se o movimento é circular. Ora, se essa componente radial da aceleração não for igual a V2 sobre R, é sinal de que o R está aumentando ou diminuindo. Se for maior do que, né, se o A lá for maior do que este V2 sobre R, então isso quer dizer que o R vai estar diminuindo. Caso contrário, o R vai estar aumentando. Mais ainda, uma outra coisa importante para se falar sobre o movimento circular. Imagine aqui, ó, eu desenhei aqui em azul escuro esse arco de circunferência cujo comprimento é L. Ora, se nós estamos falando de alfa, expressando alfa em radianos, não é em graus, não, é em radianos, nós podemos escrever que L é igual a R alfa. É o raio vezes o alfa. Algo que vocês viram lá no segundo grau, nós já falamos aqui e tal. Derivando essa expressão em relação ao tempo, nós vamos ter que dL dt vai ser igual a d de dt de R vezes alfa. Ora, dL dt vai ser justamente a velocidade. Velocidade com que esse ponto aqui, né, está descrevendo essa circunferência. Velocidade com que esse ponto descreveu esse arco de circunferência. dL dt é justamente a velocidade. Quando nós fazemos essa derivada aqui, ó, derivada de um produto, vocês lembram? Derivada de um produto? Derivada de um produto vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ora, mas vejam vocês, R é uma constante. Nós estamos falando do movimento circular. Estamos falando do movimento circular, obrigatoriamente, é claro, né? R é uma constante. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, dr dt é zero. Isso é igual a zero. Isso aí vai ser igual, então, a mais o primeiro vezes a derivada do segundo, ou seja, vai ser igual a R que multiplica d alfa dt. D alfa dt nós estamos chamando de ômega. Estamos usando letras aí do alfabeto grego, né? Ômega. Normalmente usamos a letra ômega para falarmos como que essa posição angular, ou seja, esse ângulo alfa, varia com o tempo. Ou seja, para falarmos da velocidade angular ômega. Então, é a relação entre eles. V é igual a R ômega, ou V é igual a ômega R. Mas vamos voltar lá na vaca fria. O que vocês falaram aí para a chefe de vocês mesmo? Vocês me deram algumas respostas aí. Qualquer, podiam repetir? Raiz de 3V. Tinha sido aumentar o raio 3 vezes. Eu tinha falado em diminuir o raio 3 vezes. Diminuir o raio 3 vezes. Vamos ver, vamos pegar aqui. Aceleração centrípeta igual a V2 sobre R. Então, você falou, deixa tudo igual, mas diminui o raio da ultracentrifugadora por 3 vezes. Não sei se a sua chefe iria ficar satisfeita, não. Daqui a pouco eu vou comentar por quê. Mas satisfaria a esta equação aqui. Tudo bem? Agora, alguém falou alguma outra coisa diferente? O que é mesmo? Quem tinha dito aí sobre não sei o que lá, raiz de 3, o que é aquilo? Multiplicar a velocidade por raiz de 3. Qual velocidade? Essa velocidade aqui. A velocidade de V1 ou V2, não sei o nome dela. Seria a velocidade escalar que você está falando? Isso. Poderia. A velocidade escalar seria um ponto lá da ultracentrifugadora que está a uma distância R do eixo, né,
do eixo de rotação. Poderia. E você vê que seria a mesma coisa se você pegasse aqui e multiplicasse a velocidade angular por raiz de 3. Concorda? Eu poderia ter escrito aqui, né? O V é igual a R ômega. Se você substitui aqui por R ômega, você vai ter o quê? Se você substitui por R ômega, você vai ter R ao quadrado. Mas tem um R embaixo, então fica só R em cima. E ômega ao quadrado. Ou seja, você vai ter que a aceleração centrípeta é igual a ômega 2R. Ou R ômega 2. Concordo? É o que eu falei aqui. Pegar este V, R ômega, substituir aqui. Vocês vão obter que a aceleração radial, a aceleração centrípeta é R ômega 2. Então, o colega falou aí, beleza. Multiplica, faz um novo ômega igual a raiz de 3, o ômega inicial. Eu acho que a sua chefe vai ficar mais satisfeita do que a chefe lá da menina, a voz feminina. Ora, as duas soluções, teoricamente, resolvem o problema. Ou multiplica o ômega por raiz de 3, ou multiplica ou divide o raio por 3. As duas formas solucionam o problema. Agora, em termos práticos, né, você está lá numa fábrica, essa solução aqui que a menina apontou, teria que mudar o quê? Mudar todos os moldes de peças, todos os tamanhos das peças. Tal. Nossa Senhora, que complicação. Eu acho que a chefe ficaria mais satisfeita de... Não, vamos simplesmente mudar lá o motor tal, colocar para ele girar raiz de 3 vezes maior. Mas as duas soluções atendem. Podemos ir para frente, gente? 36. O vagão plataforma de um trem se desloca para a direita com uma velocidade de tantos metros por segundo relativa a um observador fixo no solo. Então, deu essa velocidade do vagão em relação ao observador fixo no solo. Alguém dirigindo uma lambreta sobre o vagão. Está aí o cara, dirigindo uma lambreta sobre o vagão. Qual a velocidade, módulo, direção e sentido da lambreta em relação ao vagão? Quer saber em relação ao vagão? Se sua velocidade em relação ao observador, ou seja, se a velocidade com que você está vendo a lambreta se mover, vai ser, aí dá algumas soluções. 18, tá? Vai dar alguns valores. Ou seja, no desenho. Então, essa composição, né, esse vagão está se deslocando para a direita com uma velocidade V, o segundo V de vagão, para a direita, sentido positivo para a direita. E a lambreta, vamos dizer que você está vendo a lambreta com uma velocidade VL. Ou seja, a lambreta esteja com uma velocidade VL de lambreta em relação a você. Frisando bem aí, VV e VL são vistas por você, você que está ali na plataforma, você que está fixa no solo. Ô, gente, vocês concordam que essa velocidade que você vai ver a lambreta se mover vai ser igual à velocidade com que a lambreta vai ser igual à velocidade com que o vagão está se movendo em relação a você, VV, mais a velocidade com que a lambreta está se movendo em relação ao vagão? Vocês concordam com isso? Se a lambreta estiver parada em relação ao vagão, se VL, V da lambreta em relação ao vagão for 0, você vai ver a lambreta e o vagão se moverem com a mesma velocidade em relação a você. Porém, se a lambreta estiver se movendo em relação ao vagão com uma velocidade, no mesmo sentido da velocidade do vagão, ou seja, com uma velocidade em relação ao vagão também para a direita, ora, você vai ver a lambreta se mover em relação a você com a velocidade que o vagão está se movendo em relação a você, mais essa velocidade com que a lambreta se movendo em relação ao vagão. Vocês concordam com isso ou não? Quanto mais rápido a lambreta se move em relação ao vagão, maior vai ser a velocidade com que você vê da lambreta
em relação a você. Como, da mesma forma, quanto mais rápida, quanto maior for a velocidade do vagão em relação a você, maior vai ser a velocidade que você vai ver a lambreta se afastando de você. Por outro lado, podemos raciocinar aqui, e se a lambreta estivesse se movendo no sentido oposto da velocidade do vagão? Então, o sentido que nós convencionamos chamar de negativo, então aqui, em vez do mais, apareceria um menos. Ora, quanto mais rápido a lambreta estivesse se movendo em relação ao vagão para trás, vamos chamar assim, menor seria a velocidade com que você veria a lambreta se mover em relação a você. Se a lambreta estivesse se movendo, por exemplo, estivesse se movendo para trás, com uma velocidade mesmo modo com que o vagão se move em relação a você, ora, se ela estivesse movendo para trás com uma velocidade VV, para trás, sinal negativo, né? Então seria VV menos VV, ou seja, você veria a lambreta parada em relação a você. Concordam com isso? Ora, aí então o que é que nós temos que fazer? É simplesmente colocar nessa equação os valores que ele pede aí. Como que é mesmo o negócio? Velocidade do vagão, ele deu, né? Cadê? Aqui, 13 metros por segundo. Então, VV é igual a 13 metros por segundo. Qual a velocidade? Módulo da lambreta em relação ao vagão. Então, ele vai estar querendo saber esta aqui, ó. Lambreta em relação ao vagão. Quanto que ela vale? Para as várias situações. Primeiro, você está vendo a lambreta se mover com uma velocidade de 18 metros por segundo para a direita. Segundo, 3 metros por segundo para a esquerda. C, 0. Esses 3 casos. Algum problema? Não. Acho que é bem simples o problema. Esses problemas de velocidade relativa, em geral, são simples. Mas é uma coisa que é importante a gente ter um domínio, né, deles, porque aparece aí sempre. Então, aquilo que nós já falamos, né? Podemos reescrever essa equação. Velocidade da lambreta em relação ao vagão vai ser igual à velocidade da lambreta, que você vê a lambreta se movendo, menos a velocidade do vagão. Cruzando o rio 1. A água de um rio se escoa com velocidade de 2 metros por segundo do norte para o sul. Um homem dirige um barco com motor ao longo do rio com velocidade igual a, vamos colocar aí, tantos metros por segundo em relação à água de oeste para leste. A largura do rio é tantos metros. 3 perguntas que ele faz. A. Determina o módulo, a direção e o sentido da sua velocidade em relação à Terra. Da sua velocidade é o quê? Desse homem, né? Nesse barco. B. Quanto tempo é necessário para ele atravessar o rio? E C. A que distância ao sul do ponto inicial ele vai atingir a margem oposta? Ou seja, ele vai atingir a margem oposta justamente no outro ponto lá. Então, imagine aí. Tem um rio com uma velocidade da água que nós vamos chamar de VA. Em todo o rio, seja um ponto perto da margem, longe da margem, mesma velocidade VA. Vamos supor, então, que eu tenho aí um barquinho e esse barquinho se move com uma velocidade VB em relação a A. Você se move com uma velocidade VBA, ou seja, velocidade em relação à água. Ora, a velocidade com que nós vamos ver esse barquinho se mover, nós de fora da correnteza, ou seja, a velocidade em relação a uma árvore que está lá na margem, vai ser igual a VA mais esse VBA. Alguém tem alguma dúvida aí? Ou seja, à medida que o barco, em relação à água, vai tendo um movimento de leste para oeste, pelo fato da água estar se movimentando de norte para o sul, ele também vai estar sendo levado do norte para o sul, ele vai ter um movimento do norte para o sul.
o VB vai ser igual a VA mais VBA, que seria o especificado aí nesse desenho. Ou seja, podemos até mesmo dizer que as componentes do vetor velocidade total dentro do barco, os componentes do vetor velocidade do barco, em relação à direção x e y, ou, se quisermos, leste-oeste, norte-sul, vai ser dada por VB em relação a A e VA. Como chama? Lei de Pitágoras, ou seja, o módulo do vetor ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado das componentes desse vetor. É Pitágoras isso, né, gente? Olha aqui. Mas por que não quer arriscar? Aqui. Esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, não é? No triângulo retângulo, o que é que nós temos? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Soma dos quadrados do cateto, VB em relação a A ao quadrado, mais, ora, este lado aqui, desse triângulo, é igual a este VA. Então, mais VA ao quadrado. Vamos considerar que este ângulo aqui seja o ângulo, que nós vamos chamar esse ângulo de ângulo alfa. Ou seja, o ângulo entre o vetor velocidade do barco em relação à margem com a componente leste-oeste. Vamos chamar este ângulo de ângulo alfa. Ora, tangente deste ângulo vai ser dado por cateto oposto, VA, dividido por cateto adjacente, VBA. Tangente de alfa é igual a VA dividido por VBA. Vamos chamar, né, a largura do rio de L. Ora, o L vai ser dado pelo VBA em relação ao tempo total. Concordam com isso? Vai ser dado pelo VBA vezes o tempo total. Ou seja, VBA é a velocidade com que o barco se move em relação à água. Nós estamos considerando aqui que o cara apontou a ponta do barco dele perpendicularmente para a margem lá na frente e foi embora. E foi embora. Repetindo, quer dizer que o movimento dele vai ser sempre ao longo dessa linha, não, porque ele vai ter um deslocamento norte-sul, porque a correnteza está levando ele ali para baixo. Mas essa distância L, a distância que ele vai percorrer de uma margem a outra, ou seja, a componente, né, do vetor ΔR, do ponto inicial até o ponto final, a componente segundo a direção norte-sul, vai ser justamente a largura do rio. Então, podemos escrever a largura do rio é VB em relação a A vezes esse TT, tempo de travessia. O movimento dele vai ser, então, segundo essa reta preta que eu coloquei aí. Vai se mover meio assim, ortogonalmente. Ora, ele vai se deslocar em relação na direção norte-sul, ele vai ter um deslocamento na direção norte-sul dado por D. Ora, o que nós podemos dizer? Que este D aqui, essa distância percorrida paralela à margem, né, em relação à margem do rio, vai ser dado por quê? Vai ser dado pela componente da velocidade paralela à margem, que é o VA, velocidade da correnteza, vezes o tempo T total. Ok? Alguma dúvida? O que eu tinha perguntado mesmo? Determina o modo, a direção, o sentido da sua velocidade em relação à Terra. Ora, vai ser dado por quê? O módulo vai ser dado por justamente a soma do quadrado de VA e VBA. Perfeito? É o módulo. Direção e sentido. Ora, direção fazendo um ângulo alfa com o sentido norte, aqui nós estamos considerando leste-oeste, fazendo um ângulo alfa com o sentido leste-oeste. Há este ângulo alfa apontando um pouco para o sul, na direção ou seja, com componente positivo ao sul,
segundo o vetor norte-sul. Um componente ao sul, segundo o vetor norte-sul. Perfeito? Então, módulo, direção e sentido, dado por alfa, direção e sentido. Módulo, dado pela soma do quadrado dos catetos. Quanto tempo é necessário para atravessar o rio? Esse TR aqui. Vai ser igual a largura do rio dividido pela componente perpendicular à largura da velocidade, que é a velocidade do barco em relação a... Dividido não, é isso aí, o L dividido pelo V, ou seja, a componente da velocidade do barco em relação à água, te dá o TR, o T total. E a que distância, qual o deslocamento dele, né? A que distância daquele ponto, logo em frente do ponto de saída dele, ele vai chegar. Esse D, então, vai ser dado. Nós sabemos o tempo de travessia, né? Vai ser dado porque o arraste que ele teve da água durante esse tempo de travessia. Ora, vai ser dado pela velocidade da água, vai ser dado pela distância D, o D vai ser dado, desculpa, vai ser dado pela velocidade da água, que multiplica o tempo de travessia. Para frente. Cruzando o Rio 2. Em que direção o barco do exercício anterior deveria se dirigir para atingir a margem oposta diretamente a leste do ponto inicial? Então, aqui o barco estava se dirigindo com o objetivo de atravessar o rio no menor tempo possível. Aí ele embicou o barco na direção perpendicular à margem do rio e foi embora. Não importa se ele foi descendo correnteza abaixo, não importa se ele foi atingir o rio a uma distância D daquele ponto para o qual inicialmente ele embicou o barco. Aqui ele já está querendo saber o seguinte: que direção o barco do exercício anterior deveria se dirigir para atingir a margem oposta diretamente a leste do ponto inicial. Ele quer ter uma trajetória mais ou menos segundo essa reta aqui, uma trajetória perpendicular às margens. Pode ser que gaste mais tempo, tal, não importa. Ele quer chegar naquele ponto lá do outro lado do rio. Ora, para isso, gente, como nós já vimos, se ele embicar o barco para aquele ponto que ele quer chegar, a correnteza vai levando ele para baixo e ele vai chegar lá embaixo. Para isso, ele deve embicar o barco um pouco para cima. Ou seja, VA está aqui no sentido norte-sul, né? O V do barco em relação à água, que tem o mesmo módulo do V do barco em relação à água do problema anterior, se ele estiver na direção leste-oeste, nós já vimos que ele vai lá para baixo. Então, ele vai ter que ter uma componente no sentido oposto ao do VA, uma componente de mesmo módulo do VA. Para ir, então, anulando essa componente com essa velocidade arraste, ele tem um movimento inteiramente na direção leste-oeste. E aí, então, chegar lá, justamente naquele ponto na margem oposta. Ou seja, ele deve embicar o barco ali, fazendo um ângulo, vou chamar de ângulo beta, com a direção leste-oeste. Ora, VBA, que é a velocidade do barco em relação à água, dividido pelo seno deste ângulo beta aqui, vai me dar justamente essa componente aqui, não é? Vai me dar justamente essa componente no sentido norte-sul. Como nós já vimos, para anular a velocidade da correnteza, essa componente tem que ser igual à velocidade da correnteza, porém em sentido oposto. Ou seja, VBA vezes seno de beta deve ser justamente igual ao VA. Aí estão falando do módulo do VA. Ele vai ter, então, uma componente leste-oeste que vai ser dada por VB. Quanto que vale VB? Ou seja, qual que é o deslocamento dele em relação à margem? Ora, VB vai ser dado por, agora, VBA vezes o cosseno do ângulo beta. Lembrando aqui, né, gente? Num triângulo retângulo, hipotenusa vezes seno do ângulo vai dar o cateto oposto. Hipotenusa
vezes o cosseno de um ângulo, vai dar o cateto adjacente. Ok? Então, estamos considerando que esse rio ele tem uma largura dada por L. Ora, o L podemos escrever como sendo dado pela velocidade B, que é essa velocidade, a componente do VBA em relação à direção leste-oeste, é a velocidade que você que estiver na margem do rio vai ver o barco se mover, multiplicado, então, pelo que nós estamos chamando de TT, tempo de travessia. L é conhecido e VB é conhecido. Ora, VB, nós podemos tirar desta equação aqui. Então, aí nós temos o tempo de travessia. Está faltando alguma coisa aqui? Não, né? Em que direção o barco de exercício interior deveria se dirigir para atingir a margem oposta diretamente no ponto inicial? Ou seja, fazendo um ângulo beta com a direção leste-oeste. Onde podemos dizer o beta pode ser dado em termos desse seno dele, em termos desse cosseno dele, ou pode ser dada em termos da tangente. Agora, vejam vocês, o que é dado no problema, dado inicial? É justamente a hipotenusa, concorda? Velocidade do barco em relação à água, e o VA, a velocidade da água em relação à margem. Então, ideal que a gente escreva o beta em relação dessas grandezas. Ou seja, seno de beta vai ser dado por VA dividido por VBA. Temos aí, então, entendeu? Em que direção o barco de exercício deveria se dirigir para a margem oposta e tal? Direção dada por esse ângulo beta, especificado dessa forma que eu falei para vocês. Qual a velocidade do barco em relação à Terra? Ora, a velocidade do barco em relação à Terra vai ser dado justamente por quê? Essa componente VB. Ora, a velocidade do barco em relação à Terra, VB, pode também ser obtido por essa equação aqui. Ó. Pode ser obtido por essa equação aqui embaixo. Vocês obtêm primeiro o beta nessa primeira equação, e aí vem nessa segunda equação aqui. Já conhece o beta, já conhece o V de B sobre A, calcula o VB. Depois, mais o que ele pergunta? C. Quanto tempo é necessário para atravessar o rio? Ora, por esta equação aqui. L, distância, né, L, de uma margem para outra, vai ser igual à velocidade de uma margem para outra, VB, vezes o TR. Então, vocês calculam, vezes o TT, T total. Então, vocês calculam o T total desta forma, por esta equação. Tudo bem? Atirando o almoço. Henriqueta está indo para a aula de física e corre pela calçada a uma certa velocidade, aí, dada em metros por segundo. De repente, seu marido Bruno percebe que ela saiu com tanta pressa que esqueceu o sanduíche. Ele corre para a janela do apartamento, que está a uma altura H acima do nível da rua, se projeta sobre a calçada, pretendendo jogar o lanche para a esposa. Bruno joga o pacote horizontalmente, ou seja, com uma velocidade inicial no horizontal, um certo tempo T aí, 9 segundos, vamos considerar 9 segundos, após a Henriqueta passar naquele ponto lá, sob a janela, debaixo da janela. E a Henriqueta consegue apanhar o pacote sem parar de correr. Ou seja, ali, instante antes do pacote bater no chão, a Henriqueta pega o pacote. Despreza a resistência do ar. Com que velocidade inicial, então, despreza a resistência do ar? Estão falando do movimento, o quê? Movimento de projétil. Com que velocidade inicial Bruno deve jogar o sanduíche para que Henriqueta possa apanhá-lo antes que caia do chão? Ou seja, apanhá-lo ele instantes antes dele encostar com o chão. E onde está a Henriqueta quando apanha o sanduíche? Ou seja, está tantos metros ali debaixo da janela, podemos dizer. Está aí o chão, está aí a Henriqueta correndo, ela está com uma velocidade sempre constante, VH.
velocidade da Henriqueta. Ela não quer parar, diminuir a velocidade para o Bruno julgar. Eficiência. Ela está no VH, a velocidade máxima dela, e ela pega lá o sanduíche quando ele cair no chão. Olha o Bruno lá com o sanduíche na mão. Olha o Bruno julgando o sanduíche com uma velocidade VS. Uma velocidade horizontal VS. Ora, já falamos, né? Eu acho que ninguém vai discordar disso. Esse movimento do sanduíche, que saiu da mão do Bruno até que chegou na mão da Henriqueta, vai ser um movimento de projétil. Ou seja, vai ser um movimento em que a aceleração ela está na vertical. Um movimento de projétil com aceleração na vertical. Ou seja, a componente horizontal da velocidade permanece constante. Ou seja, VS, na horizontal, o VX, o V, componente V, vamos chamar o eixo X de horizontal. O VX vai ser uma constante que vai ser igual ao VS. Então, o Bruno julgou o sanduíche a uma altura H lá, né, do chão que a Henriqueta estava correndo, e ele quer saber essa distância. Onde estava a Henriqueta quando pegou o sanduíche? Essa distância, vamos tomar essa distância deste ponto logo abaixo de onde o Bruno julgou o sanduíche até o ponto em que a Henriqueta pegou o sanduíche. Ora, ele quer saber onde está a Henriqueta quando apanha o sanduíche, mas tem outra coisa a mais. Com que velocidade inicial o Bruno deve jogar o sanduíche para que a Henriqueta possa apanhá-lo antes que caia do chão? Ou seja, quer saber qual que é esse VS também. E as duas coisas se relacionam, né, gente? Ou seja, D, essa distância aqui, ela depende de VS. Não depende? O tempo de queda do sanduíche, do sair da mão do Bruno até bater no chão, esse independe do VS, o tempo de queda. Esse tempo de queda vai depender apenas do movimento vertical, né? Vai depender apenas da velocidade inicial, a componente vertical da velocidade inicial, que é zero, e de quê? Da aceleração da gravidade. Essa distância D, então, vai depender do tempo de queda, né? Por uma mesma velocidade que o Bruno julgar o sanduíche, quanto mais alto o Bruno tiver, maior vai ser o D. E vai depender da velocidade com que o Bruno joga o sanduíche, se maior ou menor. Gente, o movimento vertical, nós podemos escrever que H é igual a meio de GT de queda ao quadrado. Podemos ou não? Olha, mais uma vez, nós já falamos isso aí várias vezes no curso. É aquela equação, x é igual a x0 mais v0t mais meio de AT2. X menos x0 é o que nós estamos chamando de H. Vai ser igual a V0t. V0, a velocidade inicial, a componente vertical da velocidade inicial é zero. Então, H é igual a meio de A. A é a própria aceleração da gravidade G, que multiplica T ao quadrado. Estou chamando aqui, lembrando aqui, que T é o que nós estamos considerando o tempo de queda, o tempo que ele vai gastar até chegar na posição do chão. Ora, por esta equação aqui, nós podemos obter o tempo de queda. Temos o H? Temos o H, é dado aí. Quanto que vale o H? Não sei quanto, mas é dado, o H é dado aí. 43,9 metros acima do nível da rua. Conhecemos o G, obtemos o tempo de queda. Agora, vejam vocês o seguinte. No instante T igual a zero, chamamos de instante T igual a zero, aquele em que o Bruno julgou o sanduíche, a Henriqueta não estava logo aqui, debaixo da janela, não. Ela estava já a uma distância, eu vou chamar x0 da Henriqueta. Ela estava a uma certa distância deste ponto aqui, logo abaixo do Bruno. Esse ponto que eu vou chamar aqui de ponto zero. Ela não estava no ponto zero, ela já estava um pouco mais à frente. Ora, podemos escrever esse D aqui também, não apenas como VS vezes TQ, que não adianta nada, né, para nós, porque não conhecemos nem VS nem TQ, nós podemos escrever esse D também como esse x0 da Henriqueta, mais essa outra distância que a Henriqueta vai caminhar, vai correr. Ora, essa outra distância que a Henriqueta vai correr vai ser dado pelo velocidade da Henriqueta vezes o tempo de queda.
Ora, gente, isso leva... Ora, podemos escrever o D como o x0 da Henriqueta, o x0h, ele vai ser dado por quê? Pelos 9 segundos, que ele diz aí no problema. 9 segundos, o Bruno julgou, depois que já tinha 9 segundos, que a Henriqueta já tinha passado por esse ponto mais baixo. Então, essa distância aqui vai ser dada por esse tempo, 9 segundos, vezes a velocidade da Henriqueta. E essa outra distância aqui, que a Henriqueta vai percorrer, enquanto o sanduíche está caindo, está vindo lá, vai ser dado pela velocidade da Henriqueta vezes o tempo de queda que nós obtivemos aqui na frente. Podemos colocar em evidência, né? Temos o D, a velocidade da Henriqueta, que multiplica 9 vezes o tempo de queda. Alguma dúvida nisso? Agora, como já falamos, D é igual a isso aqui? Mas D também é igual a isso aqui. Igualando essas duas expressões, V vezes o tempo de velocidade do sanduíche, velocidade com que o Bruno joga o sanduíche, vezes o tempo de queda, vai ser igual a velocidade da Henriqueta, vezes o 9 mais o tempo de queda. Ora, o que nós conhecemos aqui? Conhecemos tudo, né? Conhecemos tudo, ou seja, VS, o que nós estamos querendo saber. Tempo de queda, nós calculamos aqui, já calculamos antes. V da Henriqueta é dado. 9, né, é o tempo que ela já tinha passado lá, é dado. 9 não é uma variável. Tempo de queda do sanduíche, nós obtivemos aqui. Onde nós obtivemos o tempo de queda do sanduíche? Aqui. Aqui. Então, temos tudo, obtemos assim o VS, velocidade com que o Bruno deve jogar o sanduíche. Tudo bem? Tudo. Ô, gente, faltam 2 problemas, como é que é? Eu não sei, esse negócio de aula online, vocês têm outro compromisso? Faltam 2 problemas. Acho que o microfone está mutado. Talvez ele caiu de novo. Pronto, estão me ouvindo? Oi. Fui eu que caí de novo? Foi. Pô, que chato. Aqui, eu estava perguntando a vocês se fazia ir até o final, os 2 problemas que faltavam. Eu acho que essa caída respondeu. Vamos deixar esses 2 problemas, então, para a próxima aula. Ô, gente, já deve estar lá aberto para vocês, então, um teste. O primeiro teste valendo pontos. 3 pontos, 1 ponto cada questão. Se não me engano, eu dei 20 minutos para vocês fazerem. Esse teste vai estar aberto
até amanhã à meia-noite, 1 minuto antes da meia-noite. Vocês têm 3 tentativas. Fizeram a primeira, não gostaram da nota, pode fazer uma segunda, não gostaram, pode fazer uma terceira. De repente, a pessoa fez a primeira, caiu a rede, como aconteceu aqui, problema de vocês. Aí não quer dizer que possa fazer mais 3, não. São justamente consideradas 3 tentativas por causa dessa possibilidade, sabe, da rede cair ou ter algum problema, como hoje nós tivemos. Vamos encerrar, então, a aula de hoje? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu. Professor, Diga. se eu tirar uma nota muito boa na primeira, quiser fazer de novo, e minha nota na segunda for menor, prevalece a nota maior ou a última tentativa que fiz? Olha lá, se não me engano, eu especifiquei para prevalecer a nota maior. Ah, tá. Mas dá uma conferida lá. Vai estar Vou olhar aqui especificado lá para vocês, tá? A minha intenção Professor, é que prevalecer a nota maior. é até amanhã que está disponível ou até hoje às 11h59? Não, até amanhã, à meia-noite. De repente caiu a internet da casa de vocês hoje, só volta amanhã. Então, vocês têm até amanhã, meia-noite, na realidade, 1 minuto antes da meia-noite para fazer o teste. Valeu, professor. Na próxima aula, então, eu vou acabar de corrigir, comentar sobre esses problemas, esses 2 que faltam, e nós já vamos começar a falar de dinâmica. Já vamos começar a falar das equações de Newton, das leis de Newton. Na próxima aula, quarta-feira. E aí, na quarta-feira, eu ainda devo, o teste de vocês da quarta-feira deve ser, muito possivelmente vai ser, um teste ainda de cinemática. Tudo bem? Uma boa semana para vocês. Valeu. Obrigada. Tchau. Obrigado a vocês. Tchau. Parando a gravação.